Olá pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde, em casa. Eu me chamo Mário César, sou professor de filosofia. Nós vamos aproveitar esse tempinho hoje para podermos analisar o segundo capítulo da Laudato Si, do Papa Francisco, essa semana em que nós estamos nos dedicando mais a esse estudo em torno desses escritos tão importantes. Primeiro, escritos do Papa Francisco, é uma pessoa que nós sabemos que tem uma atenção toda especial para com o tema da criação, para com o tema da natureza, para com esses temas que são tão interessantes, importantes e urgentes no nosso meio, mas que às vezes caem aí num discurso que fica, vamos dizer assim, basicamente só um discurso, mas sem nenhuma ação mais efetiva, certo? Então, quando nós chegamos lá no segundo capítulo da Laudato Si, o que nós percebemos? O Papa vai fazer uma retomada histórica, mas não só uma retomada histórica, mas também bíblica, a partir da tradição judaico-cristã, em torno desse tema da criação, em torno desse tema da ecologia, da natureza. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente dessa retomada histórica, que é uma preocupação não só do Papa Francisco, ele mesmo cita no início do documento outros papas que o antecederam e que se preocuparam muito com isso, João 23, São João 23, o Beato Paulo VI, João Paulo II, ele cita bastante João Paulo II nesse segundo capítulo, também Bento XVI, que atentou para essa questão de uma economia que fere o meio ambiente, corrigir os erros dessa economia que fere o meio ambiente. Quando o Papa começa aí esse segundo capítulo, falando do Evangelho da Criação, a primeira coisa que ele coloca é a relação entre fé e razão. Porque muitas vezes nós corremos o risco, esse é um risco não agora dos nossos dias, dos nossos tempos, de estabelecer uma relação de oposição entre fé e razão. E aí o Papa vai atentar para isso, porque às vezes acontecem críticas e nem sempre tão bem fundadas, tanto do campo da religião com relação à ciência e também do campo da ciência com relação à religião. Primeira coisa que eu queria fazer uma retomada aqui é da Fides et Ratio, que é uma encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, na qual ele fala que a fé e a razão são como duas asas, ou seja, nós só vamos contemplar a verdade de fato quando nós soubermos voar com essas duas asas. Se nós voamos somente com a fé da razão, nós temos um problema, um extremismo, e caímos no fundamentalismo muito grande. Se nós voamos também somente com a asa da razão, nós temos um outro problema, Nós buscamos uma deturpação da concepção de universo totalmente fora do que é espiritual, sendo que antropologicamente nós sabemos, pela filosofia, pela antropologia, que todos nós somos seres espirituais, independente de religião, independente de credo, independente de sermos teístas, ateus, etc. Então, a primeira coisa é isso. O Papa vai dizendo o seguinte, que é preciso nós encontrarmos nessa espiritualidade um fundamento também para a defesa da vida, um fundamento também espiritual para a defesa da natureza, para a relação com esse ecossistema, com a biodiversidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Ele diz o seguinte, pela razão nós temos um compromisso humano, com a natureza. Então, ainda que nós estejamos desprovidos de qualquer fundamento espiritual, de qualquer dado de fé, nós temos um compromisso com a natureza, nós temos um compromisso com a biodiversidade que é humano, Nós fazemos parte desse conjunto, nós fazemos parte dessa vida. Quando eu digo vida, contemplando toda essa totalidade que é esse ecossistema. E do ponto de vista espiritual, o Papa Francisco diz que nós temos um quê a mais para defender essa natureza, que nós temos um quê a mais para lutarmos por uma biodiversidade equilibrada. Por quê? Se nós pegarmos lá os contos da criação, estou dizendo os contos porque são duas narrativas, nós temos uma relação direta do homem com a natureza, uma relação muito íntima do homem com a terra. Isso aí nós podemos contemplar
e perceber lá nas narrativas do livro do Gênesis, que é o livro das origens. Então o Papa vai falando dessa relação íntima com o homem, até que ele chega num ponto muito interessante, que é o ponto do rompimento, da ruptura, que nós chamaríamos de pecado, tá certo? Ele fala que esse rompimento acontece a partir da relação do homem com Deus, ele acontece a partir da relação do homem com o próprio homem, inclusive ele cita lá a narrativa de Caim e Abel, que nós conhecemos muito bem, e depois ele diz que esse rompimento também acontece do ponto de vista da terra, da natureza, ou seja, o rompimento que nós temos lá na narrativa acontece de 3 linhas, né? No campo da relação com Deus, com o homem e com a natureza. E aí ele diz que esse rompimento com relação à natureza acontece quando o homem passa a interpretar o verbo dominar como um sinônimo de devastação, uma exploração desequilibrada da natureza. Nós sabemos muito bem das orientações de Deus lá na narrativa do Gênesis, né, de crescer, multiplicar, dominar a terra. E às vezes o Papa Francisco vai colocando o seguinte: nós interpretamos isso de forma errada e achamos primeiro que nós somos donos, né, dessa terra, que nós somos donos, possuidores dessa natureza, e depois usamos disso de uma maneira desequilibrada, usamos disso de uma maneira totalmente injusta e às vezes, né, na pior das hipóteses, aniquilando a nossa própria existência. Depois um tema muito importante que ele coloca e que acontece na sequência da narrativa é a questão do descanso do 7º dia, com o qual eu queria fazer uma ponte com essa realidade que nós estamos vivendo, que é a realidade do coronavírus, do isolamento social. O descanso, segundo o Papa, é essencial tanto para o homem, para Deus e também para a natureza, né? E aí Francisco diz o seguinte: quando Deus fala do descanso, ele diz que descanse também o seu boi, que descanse também o seu jumento, ou seja, claramente Deus está fazendo uma alusão ao descanso também da criação, agora criação, natureza, né? Então isso é muito interessante, e fazendo essa ponte aqui com relação ao que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo um descanso forçado, né? Nós sabemos, temos consciência dessa problemática que é muito ampla, mas do ponto de vista ecológico, do ponto de vista do respirar da natureza, a natureza está passando por um grande descanso nesse momento. A natureza está passando por uma verdadeira purificação. Purificação de quem? De nós próprios. Porque nós usamos de forma errada, nós poluímos, nós não usamos de forma equilibrada, nós somos, às vezes, os espíritos malignos da própria natureza. Nós estamos vivendo isso agora, século XXI. Quantos séculos antes aí a narrativa do Gênesis e que se torna tão atual? Então o Papa Francisco, né, nessa Laudato Si, que foi escrito também muito antes de acontecer esse coronavírus, as coisas tem uma ligação muito grande e nós temos que estar atentos também para esse descanso, ou seja, a natureza tem um ciclo, esse ciclo precisa ser respeitado por nós, né? Então nós precisamos estar bastante atentos a essa questão. Depois ele vai citando alguns outros filósofos atentos a essa questão. Depois ele vai citando alguns outros filósofos, né? Papa Francisco é uma pessoa genial, então ele faz essa ponte de forma muito clara, cita Aristóteles, Paulo Ricoeur, e depois ele cita, né, João Paulo II novamente, não só enquanto teólogo, mas enquanto filósofo, também um grande pensador, São João Paulo II, e aí ele nos atende para uma questão muito interessante, que é a das injustiças sociais, né? Porque nessa questão do rompimento, nós falamos do rompimento com a natureza, quando nós dominamos, quando nós não usamos de forma equilibrada, acontece que esse rompimento com a natureza, de não usar de forma equilibrada, está diretamente ligado com esse rompimento entre nós, homens e mulheres, nessa relação interpessoal. Por quê? Estão aí as injustiças sociais, colocando como se a terra fosse bem. Primeiro, como se nós fôssemos donos dessa terra, né? Eu coloquei que nós não somos donos. E como se essa terra fosse privilégio de alguns. Nós vivemos num sistema capitalista, né? Então acaba que a água, a terra, né? a liberdade para você ter, criar, plantar, produzir, construir,
Isso tudo acaba se tornando, dentro desse sistema, privilégio de alguns, visando bens simplesmente econômicos, desfavorecendo a vida, favorecendo as injustiças sociais, favorecendo o desequilíbrio das nossas cidades, o próprio desequilíbrio no campo também, né, onde eles estão mais próximos aí do meio ambiente e na relação com a natureza. Isso é outro grande problema para o qual Papa Francisco nos atenta e, inclusive, cita, né, o João Paulo II. Eu vou ler aqui a frase, que é muito interessante, e é um tema que nós precisamos estar sempre voltado para ele. Eu vou terminar o vídeo para não ficar tão longo, né? Nós não temos aqui a intenção de esgotar esse assunto, mas é mais para ficar aí esse questionamento da nossa relação, né, com o nosso Criador que se faz presente em tudo aquilo que nós olhamos, em tudo aquilo quanto existe, né? Essa relação com o Criador que não está simplesmente presa aos dogmas das diversas igrejas, das diversas denominações, mas essa presença de um ser transcendente nas coisas que nos cercam, né? Um sinal desse ser transcendente nas coisas que nos cercam, dessa relação com a própria natureza enquanto necessitada de um descanso, necessitada de uma relação favorável, equilibrada, e dessa relação com os próprios homens, né? Que muitas vezes está aí marcada pelas chagas da injustiça social, tratando a natureza como um todo como se fosse uma mercadoria. Então eu vou deixar a citação do Papa. Deus deu a terra a todo o gênero humano para que ele sustente os seus membros sem excluir ou privilegiar a ninguém. Então acho que essa citação resume bastante aí essa problemática da justiça social, né, dessa verdadeira reforma pela qual nós precisamos passar dentro desse sistema para atendermos a todos, né, de forma igualitária, para que ninguém sinta necessidade de algo, ou passe, né, necessidade de algo que é dele, né, que é dom, que é de todos e do qual ninguém de nós é dono, vamos dizer assim, né? Então eu espero que eu tenha colaborado, né? Espero que vocês fiquem em casa, se cuidem daqueles que vocês amam, e até a próxima.